Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o construtivismo. Então, essa corrente pedagógica ela foi fundada por Jean Piaget, que é um dos autores mais cobrados e explorados pelas bancas de concurso. Piaget era um biólogo. Então ele pesquisava moluscos, a evolução dos moluscos, desenvolveu uma tese sobre malacologia, que é a evolução desses moluscos. Então por isso ele é um maturacionista, ou seja, ele acredita que é um processo biológico de maturação das estruturas neurais que vai fazer com que a criança tenha condições de aprender. Então depois ele virou psicólogo e epistemólogo, ele era suíço e ele trabalhou no Instituto Jean-Jacques Rousseau, que era uma escola de ciências da educação. Às vezes cai em concursos, em provas, e algumas pessoas acham que o Piaget era francês. O seu trabalho, a sua obra, teve uma repercussão muito grande na França. Porém, ele é suíço. E aí, algumas pessoas falam que ele desenvolveu a teoria dele observando os filhos. Não foi. Ele observava os seus filhos, sim, mas a teoria, as pesquisas e os estudos foi dentro do Instituto Jean-Jacques Rousseau, que é uma escola de ciências da educação, que forma professores, que faz pesquisas em escolas. Então, ele pesquisou com milhares de alunos. E aí, o que é que ele pesquisou? Como o conhecimento é formado e suas etapas. Ele se preocupava em saber como é que a criança aprende, quais são as etapas, os níveis. E uma curiosidade é que ele se interessava nas suas pesquisas quando ele aplicava um teste, alguma atividade, aí um determinado aluno não conseguia responder. Esse aluno ele separava para ser pesquisado. Então aqueles que respondiam bem, que dava certo, tinham um peso menor. Porém, os que não davam conta era o que ele se interessava melhor. E aí ele chegou à conclusão que o saber é não cumulativo, o aprendizado, então não é uma acumulação de conhecimentos ao longo da vida e dura toda a vida, né? Então não acumula e dura toda a vida porque a pessoa vai esquecendo, mas vai aprendendo de novo, vai revendo, vai reelaborando. E aí que ele fala? Que o aprendizado se dá de dentro para fora. Então, primeiro a criança precisa crescer, precisa ter a maturação orgânica, as estruturas neurais, o seu sistema biológico desenvolvido para que ele aprenda. Então, sempre de dentro para fora. Primeiro a criança vai crescendo e vai depois se desenvolvendo através de um processo de maturação. E não é dado em nenhuma instância como algo pronto e acabado. Então, por exemplo, você ensinou um conteúdo para uma criança de 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental. Aquilo ali ele não aprendeu, acabou e está certo para o resto da vida. Não. Em nenhuma instância isso vai acontecer. Ele precisa novamente estar revendo aquele conteúdo, estar praticando, estudando aquele conteúdo. E o ser humano ele responde aos estímulos externos agindo sobre eles para construir e organizar o seu próprio conhecimento. Então Piaget, pai do construtivismo, ele entende que o ser humano constrói o seu conhecimento. Então o ser humano vai diante do objeto ali, enfim, diante da necessidade da aprendizagem, do que ele vai estudar, do que ele vai ver, do que ele vai pesquisar, ele constrói o seu próprio conhecimento nessa interação com o objeto. E aí Piaget é o criador da epistemologia genética, um termo interessante porque às vezes se confunde com psicogenética, que seria de Vallon. Então epistemologia, estudo do conhecimento, genética, e aí faz uma síntese das teorias do apriorismo e do empirismo. Então quem quiser depois olhar aqui no nosso canal, tem um vídeo, Origem do Conhecimento, que fala sobre o apriorismo e o empirismo. E aí o apriorismo ele entende que o ser humano já nasce a priori com a capacidade de aprender, com a capacidade de conhecer. E aí, por exemplo, nessa corrente do apriorismo, havia lá aquela questão: o filho do rei sabe dançar, o filho do rei sabe tocar piano, o filho do rei sabe cantar.
porque ele é descendente da realeza, ele tem o sangue azul, ele é nobre, então ele já nasce sabendo isso. E sabemos que não é verdade. Ele faz isso porque alguém ensinou, porque foi colocado na aula e ele aprendeu. Já o empirismo, né, então o apriorismo, uma corrente que foi bastante pesquisada por Kant, trazia essa ideia. E o empirismo fala que não, que o ser humano é uma tábula rasa. Então é como se fosse uma folha em branco e nela vai ser escrito todo o conhecimento. Então ele nada sabe e a partir do momento que ele cresce ele vai aprender. Então Piaget ele considera que é necessário, em alguns casos, a priori, algumas condições físicas. Então, por exemplo, Neymar, ele é magro, ele tem o biotipo que consegue desenvoltura no campo, movimentos ágeis. Então, e aí o empirismo mais o treinamento e a prática, ele se torna excelente. Então, o Piaget ele tem esse entendimento, né? Então, a priori, algumas capacidades já nascem com o ser humano e outras ele vai ter que desenvolver. Então, para Piaget, o conhecimento ele é construído na interação do sujeito com o meio, a partir de estruturas existentes no sujeito. Então, é necessário que o sujeito cresça. Uma criança de 6 anos, ela tem um nível de estrutura neural, de capacidade cognitiva, uma de 10 anos tem outro. Então, nessa interação, a partir dessa capacidade, ele o conhecimento dele vai sendo construído. E aí, Piaget cria os conceitos de assimilação e acomodação, né? 2 conceitos bastante importantes. Assimilação é quando ele tem um esquema já existente. Então, por exemplo, andar de bicicleta, né? Você tem um esquema de como equilibrar. E aí esse esquema já te diz, olha, andar de bicicleta você equilibra e sai pedalando. E aí quando você vai andar de moto, por exemplo, aí vem o que? A acomodação. Um dado novo, né, incompatível, bom, mas aí vai acomodar porque ele já tem um esquema de andar de bicicleta que é equilibrar-se em cima da bicicleta. E aí quando ele vai andar de moto, ele vai acomodar, eu tenho que equilibrar também. E aí ele tem, é claro, ali o câmbio, a marcha, a ignição. E aí esse novo esquema dele, né, incompatível, ele vai o que? Acomodar com o conhecimento do andar de bicicleta. E aí é o que? O princípio da equilibração. Ele já sabia alguma coisa, que ele tinha assimilado um esquema, e aí a nova atividade ele acomodou. E aí o que acontece? O princípio da equilibração estabiliza os conflitos cognitivos. Então, o conflito cognitivo, né, busca o quê? Através da acomodação ou da assimilação, os novos esquemas onde a pessoa vai aprender e vai se desenvolver. E aí, por exemplo, diante de andar de carro, dirigir um carro, então ele tem um novo novo conflito cognitivo e ele vai ter que novamente assimilar e acomodar o conhecimento. Ele já tem uma noção de trânsito, de regras de condução, então ele vai com esse princípio da equilibração acomodando os novos conhecimentos. E o construtivismo propõe que o sujeito construa o seu próprio conhecimento, mediante experiências de pesquisa, de trabalho em grupo, estímulo à dúvida, entre outros. Então o que o Piaget entende? Que o aluno ele é o centro do processo, né? Ele permite técnicas de memorização. Então, em alguns autores, a corrente da escola nova, escola renovada ou construtivismo, é tratado como escola tradicional, em alguns casos, evoluindo para escola crítica, histórica e cultural, por esse motivo. Então, quem quiser depois pode olhar, tem um vídeo no nosso canal que fala sobre as correntes pedagógicas, que ele destrincha um pouco mais esse assunto. E aí Piaget ele entende que o aluno, a aprendizagem, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser incentivado, e a partir do seu interesse, ele como centro do processo, ele mesmo constrói o seu conhecimento conforme a sua capacidade. E Piaget, ele dividiu as etapas. Então, para ele, o que ele considerou? Existem níveis, olha, do não saber, né, a criança, o ser humano não sabe nada, até o saber. E aí alguns autores
faz a divisão diferente, porém esse aqui é o próprio Piaget, fez a divisão em 4 estágios, que é o sensório motor, de 0 a 2 anos, que nessa etapa a criança ainda não tem nem a noção de si mesma e do mundo, e aí o que ela faz? Ela está engatinhando, está conhecendo, começando a conhecer o mundo à sua volta, né? Ele vai, sensório motor seria tatear, né? Pegar, palpar, e aí em seguida vem o nível pré-operatório, um estágio dos 2 aos 7 anos, onde a criança já começa a entrar no mundo da linguagem, do pensamento, de aprender algumas atividades, algumas rotinas, e aí em seguida vem o nível operatório concreto, que a criança é dos 7 aos 11 anos, que ela entra na escola, mais propriamente dito, na alfabetização e no letramento, e a diferença um pouco do final do pré-operatório para o operatório concreto é a reversibilidade. Então, no pré-operatório, a criança faz uma atividade, por exemplo, ela vai jogar uma bolinha azul, depois uma verde, depois uma amarela. Ela fez uma sequência azul, verde, amarelo. No operatório, no pré-operatório, ela não consegue desfazer isso na mesma ordem, ao contrário. No operatório concreto, ela já consegue fazer, ela joga na ordem, primeiro o verde, depois o amarelo, depois o azul. Se falar, ela consegue reverter, jogar ao contrário, voltar ao azul, depois o amarelo, depois o verde. Então, essa é a principal característica que diferencia um nível do outro. E o operatório formal é dos 12 anos em diante, que é a adolescência. Então, é importante frisar que esse período operatório formal é onde a criança trabalha com abstração, sem nem ter visto o objeto. Você pode ensinar um conteúdo, uma atividade, um cálculo, ela vai mentalmente organizar isso nesse período e dura a vida toda. Então, o mais importante nesse vídeo seria esses estágios do conhecimento, mais ou menos as idades que aqui são colocadas, que é cobrado, bastante explorado em bancas de concurso. Quem quiser e tiver interesse, cabe novas leituras, novos aprofundamentos. Esse aqui é um ponto de partida, o básico, o essencial para entrarmos nesse autor. Por hoje é só, pessoal.